Olá, gente, bem-vindos, bem-vindas, vamos nessa. Temos aqui a live de domingo à noite, live do Petit Jornal, salve, salve. Estamos por aqui, vamos começar aguardando aí a chegada do professor Tanguy. Deve estar por aí o Tanguy. Onde estará Tanguy? Onde está ele, gente, que não pede aqui para entrar? Cadê ele? Cadê o professor Tanguy? Professor Tanguy, eu não sei por onde anda. Ih, gente, trauma de hoje. Hoje foi traumático, é? Imagino que o pessoal esteja falando aí do CACD, da prova preparatória para a carreira diplomática. Saudades de vocês, gente. Olha, eu fui informado que há, sim, luz na casa do professor Tanguy, mas nós vamos checar agora. Afinal, vai saber, né? Aí, Agostinho comprou um selo, muito obrigado, muito obrigado. Opa, tem luz aí, rapaz? E aí, chefia? Tudo bom? Tudo bem? Tem luz? Tem. Daniel, Ah, quem é Lucas, cara? Lucas? Ah, o Quem é Lucas? Lucas é da do modelo de Lucas Expectativas Racionais. Foi o babado de hoje, né, cara? Mas a prova do Itamaraty, rapaz, tem um negócio, né? Os caras, eles se dão um direito. Ah, não tá no programa. E daí? Dane-se. E Vai pro daí? STF. Vai pro É, STF e vê lá. eu quero É isso. botar. Quero botar. Se tá no programa ou não tá, tudo bem, né? Aliás, Tanguy, eu vou deixar a reclamação aqui na direção dessa empresa. Pô, Vamos lá. Reclama. Reclama além, que isso faz além, bem. além da folga semanal, ainda tiraram uma folga extra, porque há feriado, não vai ter live. Você sabe por que isso, né? Por que isso? Os funcionários se sindicalizaram. Ah, E meu todos Deus. eles todos se juntaram num grupo de WhatsApp com duas pessoas, que na verdade é uma conversa, né? Ah, E decidiram cruzar os braços. meu Decidiram que não iam Deus. trabalhar. Eu tô te contando aqui, porque eu fiquei sabendo que Você ficou os sabendo? funcionários todos falaram assim, porra, né, feriado, não dá, não sei o que, tal, só domingo e tal, e pronto, domingo é só domingo. É assim, Daniel. Pô, mas é Virou ruim, né, cara? bagunça. Virou Mas é bagunça. ruim, né? E pessoal perguntando aqui, rapaz, caiu máquina de hemodiálise em microeconomia. Foi um negócio assim, é bom, cara. Um negócio Você tá assim. entendendo agora o que eu passei no ano passado. Ano passado era assim. O que estava no artigo 17, a linha 12 do Tratado de 1992 entre Brasil e Guiné-Bissau? Era isso, a questão era essa. A Pô, questão era assim. é duro, cara. Cada ano acho que eles escolhem uma prova, né, pra ser mais exótica, digamos Rapaz, não, assim. desse ano de política internacional nem reclamo. Tá ótimo. Tá boa. Se ficar assim, tá bom. Se ficar assim, O, tá o, bom. o Tang, o pessoal tá comprando selos, fica aqui o nosso agradecimento. O pessoal tá deixando aqui a sua contribuição, o seu apoio para o Petit Jornal. Aqui, Daniel O Assunção acabou de comprar um selo, obrigado. Tá Tô vendo? vendo aqui. Tá pegando a moda, o Tanguinho ou Bagdadi, o pessoal tá colocando o O no meio também. Olha aí, olha aí. O João comprou 2 selos, obrigado, João. Leandra Sena também comprou selo, muito obrigado. Tá vendo os selos não, Dagui? Viviane Não tô Ribeiro comprou vendo. Tá selo. aparecendo ser nenhum pra Mila mim aqui. Diniz comprou selo. Pra mim tá aparecendo tudo. Tá aparecendo chat, tá Não, aparecendo aqui tudo. chat tá aparecendo, o pessoal reclamando do Shakespeare. Um textinho, Daniel, sabe? O pessoal reclama de barriga cheia. Um textinho ali, porra, Shakespearezinho, assim, você não entende metade das palavras, mas a outra metade Ah, você entende. Vai pelo rapaz. contexto, entendeu? Um Tem... inglesinho arcaico, porra, moleza. Rapaz, Tanguy, o pessoal tá dizendo que você tá com a minha internet hoje, Tanguy. Tu tá Tá pipocando repicando aí? aí. Tá O pessoal pipocando? tá. É mesmo? Tá dando uma frisada assim, mas tá dando pra entender. A voz tá ótima, a imagem é que Então tá tá bom. dando uma frisadinha, então isso que importa. Faz Isso que parte, faz importa. parte. Ô Tanguy, você sabe que o pessoal ficou falando aí na última live? Ah, Tanguy tem que pagar a conta de luz. Você pagou a conta de luz, Tanguy? É importante Paguei. isso. Paguei, não, Pagou. paguei. Não, assim, depois do vexame eu fui lá e paguei a conta, acertei tudo. Cheguei na live e falei assim: vê minhas contas todas aí que eu vou acertar. Aí acertei as contas todas. Coisa boa, hein, Tanguy? Coisa boa, É, hein? Deixa eu botar aqui tudo a certo. mensagem, Tanguy. Por favor, bota Plantão aí. Petit, selos à venda. Estamos aqui na nossa live hoje. Pô, são 3 dias para falar hoje, hein, Tang? É muito tempo aí, rapaz. Muita coisa, né, rapaz?
Daniel, mas o que eu tenho para falar da Polônia hoje vai valer a pena, cara. É mesmo, cara. Tem Polônia aí? A Polônia, não tem jeito não, Daniel. É do país mesmo, é intrínseco do país. Olha aí, cara. Plantão Petit de Páscoa. É o Lazar e Souza sempre nos auxiliando aí. Olha aí. Selos à Além de venda. tudo, é marqueteiro ainda. Olha aí. Marqueteiro, né, gente? Selos à venda. Pauta de 3 dias, gente. Vai ser duro hoje. 3 horas de live eu apoio. Veja bem. Aí tem Veja, que, ó, né? calma. Calma, Senão, muita calma senão, o nessa hora. senão o sindicato vem brabo. Muita calma nessa hora. Aí, olha aí. Olha aí. Plantão de 72 horas. Aí, olha aí, Tanguy. Plantão de 3 dias. Vamos começar, Daniel. Ó, tem 360 pessoas Ih, online gente, aí. o pessoal tá. Eu botei selos a selos. Rapaz, deixa eu corrigir aqui. O Olha pessoal aí. me corrigiu, eu tenho toda a razão, gente. Muito obrigado, gente. Botei aqui no. Obrigado, gente. Selos a selos. Selos a selos. Pô, selos a selos. O importante é deixar a mensagem. Opa, botei a vendo. Ih, tá tudo aqui. Muita dificuldade, Tanguy, muita dificuldade, Chocolate mas para vai dar tudo certo. Agora sim, plantão Petit, selos à venda. Olha aí, coisa boa. O pessoal tá comprando aí, tá errado na mensagem. Corrigir, gente, tá corrigido agora. calma. Muito obrigado a todos. E o Zé Biden, Tem. fala. Eu quero saber se teremos oligarcas hoje, Daniel. Teremos, rapaz, assunto importante, um assunto que eu tenho certeza que despertará sua atenção. Ah, é? Despertará sua Então tá bom. atenção, porque você é um cara que gosta desse assunto em particular. Parece que você está envolvido, né? Ah, Parece que é? você está Tô envolvido? envolvido. Parece. Tá. Parece. Embora as matérias não citem o seu nome, eu tenho certeza que você ali é um personagem oculto da história, digamos assim. Eu acho, Entendi. né? Mas eu vou explicar isso ao longo da Eu live. não, eu não posso comentar sem a presença do meu advogado, então Não, eu não vou pode, cara. preferir ficar em silêncio. Fico em silêncio e não vou falar absolutamente nada. Ô, Tanguy, você não vai falar sem o apoio do seu advogado, não, rapaz? Não, não, não. Eu não tenho advogado também, mas quando eu tiver, aí ele vou acioná-lo. Aliás, tem. Camila Macedo está aí em algum lugar, é minha Ah, é. advogada. É, Ela tá, isso. tá, tá recuperada, ela, do dia de hoje? Acho que tá, acho que tá. Eu tava comentando agora um pouquinho aí, acho que tá recuperada. E qualquer coisa ela bota em cena aí. Ah, então beleza. Vamos gravar, Tanguy? Vambora, vamos lá. Vamos lá? Então vamos lá. Peraí, temos aqui a nossa pauta, o nosso. É muita coisa, Tanguy. Pauta, gravação, muita Muito, é coisa. difícil. Então vamos lá. Foi, gravando. Olá, gente, bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro da dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi, para repercutir os últimos acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tanguy, tivemos aí 2 dias de folga, que moleza, hein? Na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, e no sábado, que tradicionalmente nós já temos dado uma paradinha semanal, mas voltamos hoje, domingão, com toda a força, domingo de Páscoa. Estamos gravando esse episódio aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 9 minutos do domingo 17 de abril. E aí, Tanguy, hoje vamos falar sobre o 51º, o 52º e o 53º dia de guerra. Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Só para explicar, pessoal, por que a gente passou 2 dias parado, a gente teve um problema trabalhista sério, que foi uma convenção do Sindicato dos Funcionários do Petit Jornal, que no caso são 2 pessoas, e essas 2 pessoas se juntaram e disseram que não fariam lives nesses 2 dias, tá, gente? Então, na sexta e no sábado, né, os funcionários, como é que é o nome deles? Daniel e Tanguy. Tanguy, acho que é Tanguy, não é? Tanguy, Tanguy? É, Tanguy. disseram que não iam fazer live nesses 2 dias, então a gente ficou sem força de trabalho. Então estamos voltando hoje no domingo, né, domingo de Páscoa, para falar sobre esses 3 dias, né, dias 51, 52 e 53. Daniel, começando como sempre pelo elemento militar, né, assim, pelo cenário militar, hoje a gente tem um dos assuntos mais importantes, né, dessas últimas semanas de guerra, que foi aparentemente o fim do cerco a Mariupol, né? Não porque aqueles que estão cercando Mariupol tenham sido derrotados, muito pelo contrário, né? Aparentemente a Rússia conseguiu
praticamente tomar Mariupol. A cidade não caiu totalmente ainda, porque continua havendo uma resistência. Aliás, uma resistência exatamente do batalhão Azov, né, que é tão falado, né, com as suas inclinações neonazistas na cidade, mas a Rússia basicamente diz que conseguiu dominar praticamente todo o território urbano de Mariupol. Inclusive deu um ultimato ontem, Daniel, dizendo que combatentes que se rendessem à meia-noite do sábado para domingo, né, então já passou, já vai completar daqui a pouco 24 horas do fim do ultimato, teriam suas vidas poupadas, o que obviamente não foi aceito. Isso não é a primeira vez que a Rússia faz isso. Então coloca um ultimato, diz, para se render, não sei o quê. Então os soldados ucranianos, mais uma vez, grande parte deles do batalhão Azov, nesse momento estão basicamente entrincheirados, né, presos, né, dentro da usina siderúrgica de Azovstal. Então isso tem levado, portanto, a Rússia a promover intensos bombardeios contra essa usina siderúrgica. É o último bastião de resistência que há em Mariupol. Então, aparentemente, agora, depois de sei lá quanto tempo que a gente está falando sobre isso, viu, Daniel? Faz muito tempo, semanas e mais semanas e mais semanas, a gente vai ver finalmente a Rússia conseguindo ligar o território da Crimeia ao território daquilo que já foi chamado de Nova Rússia, né? Enfim, Donetsk, Luhansk, né? Enfim, que acaba tendo uma ligação direta com a própria Rússia. Além disso, Daniel, outro assunto sobre o qual a gente já falou ao longo dos últimos dias foi o navio Moskva, né? A gente falou aqui que ele finalmente afundou, né? Ele foi afundado. E há uma intensa discussão, Daniel, sobre o que teria levado ao afundamento, né? Então, segundo a Rússia, né, primeiro ela falou que foi um acidente com relação, né, com os enfim, material bélico, né, com mísseis, né, que poderia ter acontecido ali, que teria levado a um incêndio ou afundamento. Depois a Rússia disse que esses problemas com a munição aconteceram basicamente em razão de uma tempestade, o que parece uma história muito mal contada, né? Assim, navio desse porte afundado por tempestade é uma história muito, mas muito mal contada. E o que está sendo levantado com a maior probabilidade, Daniel, é que os ucranianos tenham conseguido enganar o sistema antimísseis do navio. Basicamente, o sistema antimíssil ele consegue se proteger de uma ameaça de cada vez. Então, teriam sido lançados mísseis de diferentes pontos a partir da costa e a partir de drones que teriam confundido o sistema antimíssil. Então, isso poderia acabar levando, finalmente, a um dos mísseis a atingir, de fato, Moskva, o que acabou levando ao seu afundamento. E isso acabou levando, na verdade, a Rússia a retaliar de maneira ainda mais forte, né? Inclusive contra cidades que não vinham sendo bombardeadas ao longo dos últimos dias, como a própria capital, Kiev. Então, a Rússia voltou a bombardear Kiev, o que levou, inclusive, a Ucrânia a divulgar o número de baixas. Segundo o governo ucraniano, mais uma vez, não há verificação independente desse número, é o número da Ucrânia, mas segundo a Ucrânia, morreram entre 2.000 e 3.000 soldados nas batalhas e cerca de 10.000 soldados feridos. Esse número pode ser maior, mais uma vez, é de interesse da Ucrânia dizer que o número não é tão grande assim, estamos resistindo e tal, mas o número oficial da Ucrânia é de 2 a 3.000 soldados mortos e 10.000 soldados feridos, fora de combate, portanto, né, o que é um número que, enfim, mais uma vez, pode ser questionado, pode ser disputado por outras fontes, Daniel. O Tanguy, ao longo dos últimos dias, me chamou muito a atenção de alguns posicionamentos de grandes empresas que acabaram deixando a Rússia nas últimas semanas em função do conflito, em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, inclusive com projeções de prejuízos, com registros, com previsão de registros nos seus respectivos balanços. E os números são todos bilionários, é muito impressionante. Até agora, a empresa que aponta o maior prejuízo em função da sua saída da Ucrânia é a BP, é a British Petroleum, que está apontando uma perda de algo em torno de 25 bilhões de dólares por ter sido forçada a sair, a descontinuar, a desmontar e desmobilizar seus investimentos na Ucrânia. A Shell está prevendo algo em torno de 4 a 5 bilhões de dólares. O McDonald's ainda não divulgou números, mas as 847 lojas do McDonald's na Rússia estão fechadas. O McDonald's afirma
que continua pagando os salários dos seus funcionários, que tem expectativa de retornar à Rússia em algum momento. Existem posições diferentes, né, das diferentes empresas. O Citigroup ele está apontando algo em torno de 5 bilhões de perdas, de prejuízo por conta realmente dessa saída repentina da Rússia. E tem empresas que estão dizendo que não voltam para a Rússia. Por exemplo, a Heineken e a Carlsberg, que são duas marcas de cerveja bastante conhecidas, já anunciaram que não voltam para a Rússia, que não tem mais interesse em realizar investimentos na Rússia. Então, a gente tem basicamente 3 grupos de empresas. Tem as empresas que saíram e estão ainda pensando o que fazem, estão contabilizando prejuízo. Tem as empresas que saíram, mas querem voltar, estão angustiadas para voltar na primeira oportunidade. E tem as empresas que saíram e estão prometendo que não voltam nunca mais para a Rússia. O fato é que esses números bilionários, essas cifras bilionárias, elas estão longe de ser triviais, né? Isso tem um impacto grande, porque acaba fazendo com que, na prática, você tenha menos geração de emprego, menos geração de renda, e isso vai ter um impacto muito forte sobre a economia russa e também sobre as capacidades de investimento dessas empresas em outras partes do mundo. Uma notícia muito importante desse final de semana é que encerrou ontem, né? Ou melhor, iniciou ontem, na virada de sábado para domingo, aquele bloqueio do acesso à União Europeia para caminhões da Rússia e da Bielorrússia. E por isso, nos dias anteriores, na sexta-feira e no próprio sábado, você tinha relatos ali de filas quilométricas, literalmente quilométricas, de caminhões russos e bielorrussos tentando deixar a União Europeia em direção aos seus países de origem. Você também tinha um certo movimento no caminho oposto, né? Você tinha caminhões que estavam deixando a Bielorrússia e a Rússia em direção à União Europeia, mas agora é para valer. Quer dizer, os caminhões de um lado não podem ir para o outro e vice-versa, o que dificulta muito, sem dúvida alguma, o fluxo de comercial, o fluxo de mercadorias entre os dois lados, embora não sejam dois lados do conflito militar, mas são dois lados, sem dúvida alguma, do conflito econômico que a gente tem vivenciado nessas últimas semanas. Aliás, Tanguy, nesse final de semana também, a companhia estatal de trens da Ucrânia, que tem aqui o nome ucraniano, sou incapaz de pronunciar esse nome, mas em inglês é Ukrainian State Railways, ela voltou a restringir temporariamente o transporte de alguns produtos agrícolas em direção à Polônia e à Romênia. Aí você pode estar se perguntando, puxa, mas a Ucrânia continua eventualmente exportando produtos agrícolas de trem? E a resposta é sim. Em alguns momentos você tem a interrupção, depois retorna, interrompe de novo, retorna. Tem sido oscilante essa movimentação de cargas entre a Ucrânia e a União Europeia, particularmente de grãos que saem da Ucrânia e que vão em direção à União Europeia. Não dá para dizer de forma alguma que a produção agrícola ucraniana está completamente destruída ou que a economia ucraniana está totalmente paralisada, embora, claro, o impacto seja de gigantescas proporções. Beleza. Daniel, semana passada a gente falou que o chanceler austríaco foi o cara que apareceu lá em Moscou para conversar com Putin. Na verdade, ele tinha estado antes em Kiev, esteve, inclusive, com o próprio presidente, né, o Volodymyr Zelensky, e depois foi, portanto, para a Rússia e foi, portanto, o primeiro líder, né, o primeiro chefe de governo europeu a encontrar com Putin desde o início da guerra. E aí hoje ele falou um pouco mais sobre essa visita, como é que foi. Ele já tinha dito que não tinha sido uma conversa totalmente amistosa, tinha tido cobrança, que ele tinha falado grosso e tal. O nome do chanceler austríaco é Karl Nehammer. E hoje ele trouxe mais uma informação que chama atenção. Ele disse o seguinte: o presidente Putin acha que está vencendo a guerra na Ucrânia e que o país está alcançando todos os seus objetivos e tudo dentro do prazo inicialmente previsto. Daniel, vá. Não dá, né? Não dá, tem né? condição, pra cima da né? gente, nessa altura do campeonato, Tanguy, tá indo tudo bem. Tá tudo dentro do planejado. Não dá, né? 50 dias de guerra, 50 dias de guerra, Daniel. Não tem condição do Putin me meter essa que, tá tudo dentro do esperado, era exatamente o que eu estava imaginando. Assim, realmente não tem muito como, mas de qualquer maneira,
só para a gente conseguir entender qual é o espírito que o Putin tá tendo diante dessa guerra. Para ele, olha, pelo menos para consumo externo, a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente estava imaginando. Além disso, Daniel, uma outra informação também vindo do governo russo, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, os Estados Unidos contam com a ajuda da Alemanha para montar não um, mas 30 laboratórios biológicos na Ucrânia, né? Todos eles com potencial de construção, de fabricação de armas químicas e biológicas. Então, algumas semanas atrás, a gente vinha falando aqui que a Rússia vem apresentando, né, provas, demonstrações de que na Ucrânia havia laboratórios químicos, biológicos e tal, que isso poderia levar à produção de armas. A gente viu, inclusive, que a Victoria Nuland, né, que enfim, faz parte aí do talvez segundo escalão da política externa americana, disse que, olha, é verdade, tem laboratório químico e tal, e a Rússia usou isso conforme dizer que, olha, tá aí, estão produzindo armas químicas e biológicas e tal. E depois os Estados Unidos deram uma explicação que, assim, grande parte do mundo considerou que era razoável, que era de que, olha, ter o laboratório ali não quer dizer que está produzindo armas, quer dizer que está, inclusive, querendo se proteger, né, diante de princípios ativos que, eventualmente, a União Soviética tivesse e que a Rússia tenha também, e que, portanto, é uma maneira de você se proteger de eventuais ataques químicos e biológicos. O que a Rússia está dizendo agora não são somente os Estados Unidos que dão esse apoio para a Ucrânia, são os Estados Unidos e a Alemanha. Esses dois países estão mancomunados na construção de não um, mas 30 laboratórios biológicos na Ucrânia. Mais uma vez, é uma questão de discurso. Sinceramente, acho difícil que seja essa quantidade de laboratório, nem faz tanto sentido, né, num país como a Ucrânia ter 30 laboratórios químicos e biológicos para produção de armas e tal. Não há qualquer comprovação de que haja, portanto, armas químicas e biológicas na Ucrânia, mas, de qualquer maneira, esse é o discurso, né, que vem sendo levantado pelo governo de Vladimir Putin, Daniel. Ô, Tanguy, eu queria saber, o que você faria se você estivesse no lugar do Google e da Wikipedia? Os dois foram processados e condenados num tribunal russo por não retirar, por não apagar informações falsas, segundo a justiça russa, a respeito do conflito entre Rússia e Ucrânia, e mandaram a dolorosa, Tanguy, mandaram a multa, falou, ó, paga aí. Você pagaria, Tanguy, se você fosse o Google ou a Wikipedia? Você tem o valor, por favor? Para eu só dar uma inteirada aqui e saber como é que fica a O situação, valor Daniel? não foi oficialmente divulgado pela mídia Não foi. russa, mas imagino que não deve ser coisa pequena. Mas não sei, Daniel, porque a situação começa, está todo mundo saindo da Rússia, né? Sei lá, assim, você vai procurar assim, McDonald's, aí o Google fala, não tem. Queria procurar aí produto não tem. Petróleo, não tem. Não tem, Daniel, mas. Então, assim, sei lá, faz muito sentido também o Google ficar lá na Rússia nesse momento, né? Pois é, Tanguy. E você sabe o seguinte, existe uma maré ruim, literalmente, para o setor de petróleo. O petróleo não vive um momento, Tanguy, a produção de petróleo, a distribuição de petróleo e tal. E eu tenho aqui um problema para você resolver. Tem aqui para resolver, Porra, você resolver aí o que faz nessa situação. Você que é um cara ali do Magrebe, tem um coração ali do Magrebe, porque a lambança acabou por ali. Então, certamente você vai ter opiniões aqui a fazer. O que acontece, Tanguy? Um navio cheio de diesel, né? 750 toneladas de diesel, saiu do Egito, né? Tinha cruzado ali o Mar Vermelho, o Canal de Suez e tal, aportou num porto egípcio, e agora ele estava indo em direção a Malta, né? Só que é um navio de bandeira da Guiné Equatorial. Tá? O navio de bandeira da Guiné Equatorial saiu de um porto egípcio em direção a Malta, né? Aquela ilha no meio do mar Mediterrâneo. No meio do caminho, bateu um vento, bateu uma tempestade, e o navio falou, pelo amor de Deus, Tunísia, tô aqui perdido, tô aqui perto de você, deixa eu atracar aí. A Tunísia falou, pode vir. E aí o navio afundou, Tanguy, na Tunísia, com 750 toneladas de diesel. E agora a Tunísia está desesperada tentando achar o navio, porque ainda não vazou, aparentemente, o diesel, mas está no fundo do mar tunisiano. Eu quero saber quem é que limpa essa bagunça, Tanguy. Se é a Guiné Equatorial, se é o Egito, se é a Malta ou se é a Tunísia, rapaz. Ô, Daniel, eu não faço a menor ideia, cara. Cadê o pessoal do direito internacional para auxiliar a gente? Eu não faço a menor ideia quem é que limpa isso. Assim, no ruim de tudo, Daniel, a Tunísia vai ter que se mexer. Se todo mundo falar assim, a Tunísia que está se mexendo. Por enquanto é a Tunísia que está se mexendo.
não sei, não vi, Guiné Equatorial, não sei, botaram a bandeira aí, mas eu não tenho nada a ver. Enfim, sei lá, Daniel, eu acho que a Tunísia que vai acabar ficando com a conta, né? Rapaz, a Tunísia já está se mexendo, inclusive o Ministério do Meio Ambiente tunisiano já está ali tentando monitorar a situação. Ainda não há indícios de vazamento do diesel, mas o risco disso acontecer é grande. E como é que tira lá do fundo do oceano um navio com 750 toneladas de diesel? Isso é que vai ser um drama, sem dúvida alguma. Agora, tem uma outra coisa que também tem me chamado a atenção, é que os países do Oriente Médio estão preocupados, né? A gente vem falando aqui, inclusive no Petit Cursos, nós tivemos 2 cursos sobre o Oriente Médio, falamos bastante sobre isso, sobre a diversificação econômica que os países do Oriente Médio têm buscado, incluindo aí a própria Arábia Saudita, tentando se mostrar ali uma nação atraente para investimentos, prestadora de serviços, etc. Só que os países do Oriente Médio voltaram a ficar preocupados, rapaz, porque esse negócio aí de petróleo é complexo, né? Porque o petróleo dá um dinheiro, né? E no momento de dificuldade como a gente está vivendo agora em relação ao petróleo, isso pode desestimular a diversificação produtiva que os países do Oriente Médio estavam projetando. Então, Então estão países com como a Arábia problema, Saudita, eles estão com problema que é ganhar dinheiro demais. pois é, mas mais do que isso. Além de ganhar dinheiro demais, o fato de ganhar dinheiro demais faz com que você não busque uma diversificação produtiva que no médio e longo prazo pode criar um problema. Você está entendendo? Então, é aquela coisa. Puxa, ganhei dinheiro demais, me acomodei, não busquei alternativas, não diversifiquei a minha economia, posso entrar pelo cano lá na frente. Claro, a gente está falando de um setor que é o setor de petróleo, que tem uma tendência a uma descontinuidade de longo prazo, em função de mudanças climáticas, em função de uma série de outras questões, e os países do Oriente Médio estavam tentando ali quebrar aquilo que se falava muito, né, nas petrolíferas ocidentais em particular. Olha, você teve ali há mais de 100 anos esses países eram miseráveis e daqui a mais 100 anos serão miseráveis de novo porque não vão ter capacidade de diversificar ou de utilizar essa riqueza para algo um pouco mais perene. Mas o fato é que há hoje uma preocupação, particularmente em relação aos sauditas e aos Emirados Árabes Unidos, que tinham aí um projeto de diversificação bem estruturado, que isso pode ser bastante atrapalhado por essa situação na guerra entre Rússia e Ucrânia. Claro, você começa a cooptar recursos e a centralizar na indústria de petróleo e isso acaba diminuindo essa diversificação. E não é somente a Arábia Saudita que está pensando assim, nos impactos que essa guerra traz para ela, inclusive em termos de posicionamento internacional. Tem um país, Daniel, que está passando uma mudança bastante importante no rumo da sua política externa, que é a Turquia, por causa da guerra. Então, no momento em que os Estados Unidos saem do Afeganistão, diminui seu engajamento militar direto no Oriente Médio e passam a dar uma atenção maior para a Europa, né? Enfim, para o conflito entre Rússia e Ucrânia, a Turquia ela começa a perceber que, para ela, nesse momento, ficar de rusga com os Estados Unidos já nem vale mais a pena. Então, aqueles problemas todos que o Erdogan vinha criando com os Estados Unidos, dizendo que a OTAN ela vem aqui, quer mandar na gente, ficam colocando padrões de comportamento, não queremos e tal. O Erdogan está percebendo que, olha, agora eu acho que estou um pouco mais tranquilo, então está buscando uma reaproximação aos Estados Unidos, está buscando uma acomodação nas suas relações com países do próprio Oriente Médio, países com quem tinha problemas recentemente, como o próprio Egito, por exemplo, e até mesmo com Israel, Daniel. A Turquia, nesse momento, está começando a dizer, olha, Israel, de repente, né, a gente estabeleceu uma relação um pouco mais estável. Então, dá para perceber que assim como é que a geopolítica é toda integrada, né? Algo que acontece na Europa acaba mexendo os incentivos para todos os outros atores acerca do que eles vão fazer. Para a Isso é uma Turquia, péssima nesse notícia momento, para a Rússia, né, cara? Uma péssima notícia notícia. para a Rússia, exatamente, porque você já está precificando o isolamento da Rússia. Basicamente, o que a Turquia está pensando é, olha, a Rússia meio que, né, sei lá quanto tempo ela vai demorar para se fortalecer. Então, para mim, me aproximar nesse momento de países como os Estados Unidos, por exemplo, para mim pode ser um excelente negócio, pode ser um caminho válido. A própria aproximação a Israel, Daniel, significa também um certo afastamento, por exemplo, do Hamas, né? Assim, vou me aproximar de Israel, então você vai voltar a ter visitas oficiais entre Turquia e Israel. Então dá para perceber como é que a geopolítica, né, nessa integração, ela acaba trazendo uma série de novas possibilidades, uma série de novos caminhos para a política externa de diversos países. O que você parece estar me descrevendo é um retorno à fase turca pré-Erdogan, né, do ponto de vista de política externa, né, uma certa
uma certa aproximação dos Estados Unidos, de extensão com Israel e tal. Parece que ele está voltando um pouco atrás, não? Mas a política externa turca pré-Erdogan, ela tentava não se aproximar do Oriente Médio. O Oriente Médio era assim, eu não quero ter problema com o Oriente Médio, mas também não quero grandes aproximações. O Erdogan não, ele continua querendo se aproximar do Oriente Médio, mas agora com relações um pouco mais positivas, um pouco mais construtivas, né? Então, há uma alteração com relação ao que havia antes, mas também já não é mais, pelo menos o que parece agora, tem que ver se vai se consolidar, a política externa que ele formulou ao longo são quase 20 anos, né? Ele assumiu em 2003, né? Quase 20 anos de política externa. Tanque, vamos falar sobre Polônia? Você tem assunto da Polônia para falar pra Tenho, gente? eu até tenho. Ou Daniel, você tem alguma coisa para falar antes da Polônia? deixa eu colocar um assunto antes aqui, a gente chega na Polônia daqui a pouquinho. Daniel, eu queria primeiro voltar para o roletão da expulsão de diplomatas, tá? O Ah, não é negócio possível, continua, cara. continua. Não tem tanto diplomata no mundo, Tanguy. Não é Ah, vai ter possível. agora. Vai ter. Macedônia do Norte procurou lá, falou, gente, pelo amor de Deus, encontra diplomata aí. Encontraram Macedônia do Norte é da seis. OTAN, hein, cara? É da OTAN ela, hein? Opa! Então, encontraram 6 diplomatas russos lá, expulsaram 6. Aí a Rússia também falou assim: também não vou ficar para trás, não. E declarou 18 funcionários da delegação da União Europeia em Moscou como persona não grata. Então, Ah, 18 meu funcionários, Deus. representantes da União Europeia, têm que sair do país o mais rápido possível. Polônia, sempre ela, vai voltar a falar de Polônia daqui a pouquinho, mas Polônia, Letônia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Austrália, Daniel, declararam bloqueios postais contra a Rússia e Belarus. Ah, tem uma cartinha que eu quero mandar. Melhor não. Não vai chegar. Tá? Fizeram ali um bloqueio. Se passar por esse país aí, eles perdem a carta. Tá? Extravia. E não sei para onde foi, não sei o que vai acontecer com a carta. Itália, Estônia, Romênia e Bulgária fecharam os portos para navios russos. Tá? Então, mais uma vez, Itália, Estônia, Romênia e Bulgária, navios russos não podem atracar, navios de bandeira russa, tá? O que nem sempre quer dizer muita coisa. A gente já falou isso aqui. Às vezes o navio é russo, mas a bandeira é, sei lá, de algum outro país, né? Do Panamá. Panamá é Panamá, muito exatamente. utilizado. É. É do Panamá, então, assim, não tem como bloquear. Mas, a princípio, Itália, Estônia, Romênia e Bulgária fecharam os portos para navios russos. E a Rússia, Daniel, trouxe uma péssima notícia para o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Sabe aquelas férias que ele está pensando em passar em Moscou? Não vai Aquelas mais férias que ele poder. tá. Não vai mais poder. Ah, meu Exatamente, Daniel. Deus. Então a Rússia proibiu a entrada do Boris Johnson e de mais 12 membros do governo britânico em território russo. Ah, o O Boris Boris Johnson, Johnson. Daniel, O Boris estava Johnson também doido para ir para ficou. lá. Pô, o Boris Johnson tava ali sererepe por Kiev. Aí também, né, amigo? Porra, provocou ali, rapaz. Podia ter ficado em casa, mas não. Quis aumentar ali a sua popularidade, quis fazer a graça, quis falar com populares. Vladimir Putin não perdoa. É isso, é isso. E aí, Daniel, acho que não tem como, não tem mais como. Daniel. Temos que chegar na Polônia, porque a Polônia teve mais uma ideia brilhante. Pensou, falou, porra, a gente tem que dar um jeito de salvar a Ucrânia, o que a gente vai fazer? Passou a noite toda em claro, como é que, porra, que ideia que a gente pode ter? E aí veio a ideia de como salvar a Ucrânia, Daniel. Como? Então, aconteceu, na semana passada, o 7º Congresso Europeu de Governos Locais. É uma instituição que tem por objetivo, enfim, pensar em assuntos europeus de uma forma geral. Foi criado no ano de 1992 e, Isso é pra portanto, nada isso, reúne. né? Isso é pra nada esse troço. Então, você vai ver que agora serve. Agora serve. Então, o 7º Congresso Europeu de Governos Locais aconteceu na Polônia. Então, a Polônia estava como anfitriã, cheia de moral, dando as cartas, organizando o negócio. E aí, Daniel, políticos influentes na Polônia, não é do governo polonês, tem que ser justo. Políticos importantes no espectro político polonês, então, tanto a direita quanto a esquerda, sugeriram o seguinte, Daniel. E se a gente criasse a União Polaco-Ucraniana? Fazer um país só. A gente faz um paísão só. Porra, Polônia e Ucrânia, a gente junta a galera toda, vira uma coisa só. E aí, Daniel, com Eu vou isso. embora. Eu vou me retirar em protesto dessa ideia. Por favor, ideia... Daniel, não fica. Eu preciso de você, Daniel. Por favor, eu preciso que você analise alguns dados comigo aqui. Meu Com Deus isso, do Daniel, céu. a Ucrânia, Daniel, não teria mais esse problema de tentar entrar na OTAN. Por quê? Porque a Polônia já está, junta tudo, porra, a Ucrânia fica na OTAN e no curto prazo. A União Europeia também. Ah, a Ucrânia quer entrar na União Europeia, vai demorar, vai ter que Ah, aprovar, vai ter que cara, ver. Aí já tem um bota, precedente porra. isso.
tem um precedente isso. Tinha a Alemanha Ocidental, fazia parte da OTAN, É, e a Alemanha é isso. Oriental entrou dentro da É OTAN isso. também. Por que Olha que não aí. pode? Por que que não pode? É isso, pô. Aí eu tava puxando alguns dados aqui, eu fiquei intrigado com isso, fiquei incomodado. Era para começar, Daniel. Em termos de tamanho, assim, é importante saber que, óbvio, a Rússia é o maior país do mundo, né, o maior país da Europa. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados, um negócio inacreditável de grande. Mas o segundo maior país da Europa, Daniel, é a Ucrânia. Então Verdade. isso significa que Grande. quando você junta a Ucrânia com a Polônia, Daniel, seria um país de dimensões assim, enormes. Você iria lá do Mar do Norte até o Mar Negro. Você olha no mapa, seria um negócio realmente muito grande. Fiz a conta aqui, Daniel. A junção de Polônia com Ucrânia seria do tamanho da junção de França e Espanha. Sim, França e Espanha são dois dos maiores países da Europa Ocidental. Seria a junção do território dos dois. Seria um negócio, um país gigantesco. Só que, apesar disso, eu dei uma olhada no tamanho do PIB. Né? Então, assim, a Polônia é muito menor do que a Ucrânia em termos territoriais. A Polônia tem mais ou menos metade do tamanho da Polônia. Tá? Mas um PIB bem maior, né? Perdão, a Polônia tem mais ou menos metade do tamanho ucraniano. Tá? Então, a Ucrânia é o dobro do tamanho da Polônia. Só que o PIB polonês é cerca de 4 vezes maior do que o PIB ucraniano. O que basicamente, Daniel, seria como se fosse, você deu o exemplo aí de Alemanha Ocidental e Oriental, que muita gente fala que, olha, é basicamente a Alemanha Ocidental anexou a Alemanha Oriental. E as regras são da Alemanha Ocidental, portanto. Numa junção como essa, Daniel, seria basicamente a Polônia se expandindo, né? Então, logo a Polônia, que sempre foi alvo de anexações, a Alemanha anexou a parte, a União Soviética anexou outra, a Rússia está de olho e tal, seria basicamente a Polônia dando o seu jeitinho ali de ser relativamente imperialista, né? Ô, Tanguy, eu vou mandar a cópia para esses meninos lá da Polônia do texto que o Putin escreveu no ano passado e publicou no site do Kremlin. Tem um momento lá do texto que o Putin reclama da expansão da comunidade polaco-lituana em direção a terras ucranianas da Rússia e de Kiev, Pois e é. que eles estavam lá expulsando os ortodoxos, que estavam... O Putin fala longamente sobre esse troço, porque estava lá tornando todo mundo católico, dando privilégios de terras para a nobreza lituana, para a nobreza polaca e tal. Eu não sei. Acho que pode dar ruim isso. Acho que a ideia é um pouco difícil, né, de ser emplacado. O Putin pode olhar, aí, tá vendo? Sempre soube. Esses caras que sempre quiseram repetir aqui a comunidade polaco-lituânia, lembrando que Polônia e Lituânia formaram um país só durante um bom período de tempo e avançaram para cima da tal da Ucrânia, ou terras que são atualmente da Ucrânia. Então, não sei. Acho que pode não ser uma boa ideia. Porra, mas Daniel, tenta imaginar, cara. Assim, a gente chega aqui no plantão dia 72 e a gente fala o seguinte: ao final de 72 dias, quem anexou a Ucrânia foi a Polônia. Você imagina, Daniel, o tamanho do plot twist disso? Não foi a Tanguy, Rússia nada. A Rússia não anexou ninguém, não conseguiu. a Quem minha anexou foi a posição, Polônia. a minha posição em relação à possibilidade desse novo país é: terei que decorar uma nova capital? Se sim, Não! eu sou contra. Pelo contrário, Daniel, porque Tira eles já uma. inclusive tinham sugerido qual Ah, poderia ser a capital, e a qual capital seria a poderia capital? ser Lviv. Então você poderia esquecer Olha aí. Varsóvia e poderia esquecer Kiev. Não, Lviv. Passa a Certo. ser Lviv. Olha, No olha que meio, né? maravilha, Fica ali Daniel. no meio ali, né? Fica É, no meio do caminho, entre uma e outra e tal. Ó, a Ucrânia, olha como eu sou gente boa. gente Tô levando boa, a capital maneiro. até pra Ucrânia. Olha É aí. isso. Que já não vai ter mais Ucrânia, vai ser uma coisa, vai ser uma grande união. E aí teve gente que falou assim: não, gente, eu acho legal quando a pessoa ela fala assim, acho que a ideia é ruim, mas ela meio que dá uma embarcada. A pessoa fala assim: não, tô achando difícil o negócio de uma união dos dois, talvez Cara, isso chama de seja um pouco Commonwealth. viagem. Chama de Commonwealth. Então, mas Commonwealth. eles falaram isso, mas aí de repente, se a gente fizer aí uma federação, eu falei, gente, vocês estão completamente malucos assim, de falar em federação numa situação dessa, né? A Polônia com tropa russa, né? A Ucrânia com tropa russa no território, não sei o quê. Fala assim, não, né? União ficou um pouco demais, mas de repente uma federação? Porra, por que não pode uma federação, né? Então, só para saber, gente, que, mais uma vez, isso aqui não parte do governo polonês, não é a proposta oficial do governo polonês, se bem que o governo polonês, do jeito que a gente conhece, né, Daniel, deve estar olhando e falando assim, porra, boa ideia, maneira ideia, gostei, cara. De repente a gente pensa aí e faz. Mas vem de políticos de vários partidos, mais uma vez, não é da direita ou da esquerda, de vários partidos, né, do espectro político, né, diferentes gradações do espectro político polonês,
que pensaram nessa ideia aí, Daniel, de repente juntar a galera toda, fazer um get together, né? Fazer uma socialzona, juntar tudo e criar, portanto, uma potência no leste europeu. Tá certo, Tanguy. Vamos falar sobre oligarcas, Tanguy. Por favor. Tanguy, eu quero falar agora sobre a compra do Chelsea. Eu sei que você está muito interessado nesse Opa. assunto. Eu acho, inclusive, que o seu nome foi propositalmente ocultado Ah, dessas negociações e quem quer, quem pode, quem não pode comprar o Chelsea. Lembrando sempre que o seu Abramovich está pedindo 4 bilhões de libras pelo Chelsea. E atualmente nós. Libra. Pô, tô Libras, achando que era libras. real. Não, aí não. Fala pra ele que não vai dar. 4 Libra não vai bilhões de dar. libras. É o preço que É ele o. fixou aí. Vamos ver se ele vai conseguir. De repente você dá uma choradinha, leva para 3,5, né? Sei lá, Mas o câmbio tá 3,400. salgado, Dano. O câmbio tá salgado. Mas enfim, vou ver aí. Enfim, o fato é que nós temos 3 interessados, afinal, no dia 14, na quinta-feira, foi encerrado o prazo para quem quisesse apresentar propostas para o Abramovich. E nós temos no páreo três camaradas para comprar o Chelsea, que são Ah. Steven Pagliuca, deve ser primo do Gianluca Pagliuca, né? Não é possível, não podem ter 2 Pagliuca no mundo. Denota a idade, o fato de eu fazer Denota. essa referência. Era o goleiro da seleção da Itália em 1994, gente. Muita gente que está ouvindo a gente nem era nascido em 94, Tanguy. Mas É enfim, isso. ele é Gianluca dono, Pagliuca. ele é Stephen Pagliuca, né, que é dono do Atalanta e também dos Boston Celtics. Nós temos também Martin Broughton, que é o ex-presidente do Liverpool. Achei isso provocação, né? O ex-presidente do É. Liverpool. Achei provocação isso. E o Martin Broughton, que é o ou melhor, desculpa, é o Todd Boehly, que é o dono do LA Dodgers. E esse rapaz, esse Todd Boehly, não sei pronunciar o nome dele, mas o fato é que ele já fez uma proposta anteriormente para o seu Abramovich e propôs 2,5 bilhões de libras. Isso Pô, antes do sacanagem. Abramovich ser sancionado. Agora ele disse que chegou com uma proposta mais robusta. Então o pessoal está achando que é ele que vai levar, Tanguy. Porque mais robusta que 2,5, bota ali uns 3,5, 3,200, fecha, entendeu? Porque pode ficar ali no meio do caminho. A ver, Tanguy, o fato é que o seu Abramovich vai perder o seu grande brinquedo, o seu grande elemento de limpeza, digamos assim, de imagem em termos internacionais, o Chelsea Football Club, que é, aliás, é o atual campeão mundial, a gente não pode esquecer disso. É um clube de grande envergadura em termos internacionais, mas o fato é que o seu Abramovich, oligarca russo, agora, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, deve realmente vender e perder o controle do Chelsea Football Club. Importante se diga, né? Assim, o pessoal atualmente olha o Chelsea e fala assim: pô, um clube grande, importante e tal. É um clube antigo, mas não era um clube assim, de muita força, de muito Muito pelo poder. contrário, era um Muito clube pelo contrário. independente. Quem fez isso foi o Abramovich, tá? O Abramovich pegou o Chelsea lá, levantou o Chelsea, colocou muita grana lá dentro e fez o Chelsea, portanto, se tornar um dos grandes clubes do mundo, né, Daniel? Um dos grandes clubes no futebol britânico e um dos grandes clubes, futebol inglês, aliás, né, um dos grandes clubes no futebol mundial. Mas, de fato, assim, deve doer muito no coração do Abramovich ter que vender o Chelsea, ainda mais na situação que ele está, né, Daniel? Tendo que ser, assim, barganha, vai ter que barganhar mesmo, porque todo mundo sabe que ele está numa situação complicada com relação ao clube dele. Certamente esse deve ser o aspecto que mais está doendo nele, né, Tanguy? Abrir mão do Chelsea. Certamente, para o orgulho pessoal dele, para uma questão de imagem, deve ser o que está mais doendo nesse momento em termos de sanções. Vamos ver, pode ser que um plot twist aconteça e Tanguy ou Bagdadi apareça como tendo adquirido o Chelsea Football Club. Talvez ele use aí uma offshore aí do Petit Corps nas Ilhas Virgens Britânicas para isso. A ver, vamos avaliar. Né, Tanguy? Tudo é negociável, como o pessoal está dizendo aqui no chat. E acompanharemos aí os próximos passos dessa perseguição aos oligarcas russos, Tanguy. E fica aqui o nosso agradecimento a todos os apoiadores do Petit Jornal, todos vocês que mantêm o nosso projeto de pé, que contribuem mensalmente com a manutenção do Petit Jornal. Fica aqui o nosso obrigado, o nosso abraço, o nosso carinho a cada um de vocês. E fica também o convite para quem ainda não é se tornar apoiador ou apoiadora do Petit Jornal.
lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoie o Petit, com uma alternativa para você apoiar o Petit Jornal no Brasil, uma alternativa para você apoiar no exterior, tem PicPay, tem Pix. Certamente você vai encontrar uma alternativa que seja mais confortável para você. Ô, Daniel, eu quero te fazer uma pergunta, cara. Sanção econômica, adianta ou não adianta, Daniel? Funciona ou não funciona? Nós vamos falar sobre isso no Petit Curso. Vamos falar sobre isso, Tanguy. Fazer um levantamento aí histórico, ver como é que qual é a eficácia dessas sanções, mas isso precisa de um raciocínio, me parece, um pouco mais embasado. Entendi. Então, quem quiser saber se sanção funciona ou não funciona, se a organização internacional gera estabilidade ou não, se os atores econômicos, ao tomarem as decisões, olham ou não para questões geopolíticas, não, a geopolítica é tudo besteira, não serve para nada, ou se agora estão se ligando, né, Daniel, que as decisões econômicas vai ter que ficar de olho em questões geopolíticas, sabendo que tem gente aí que está tendo que morder a língua, né, para fazer uma análise econômica, olhar para questões geopolíticas importantes aí. Para tudo isso, a gente tem um curso que está rodando agora, toda terça-feira, 21 horas, tem aula, que é um curso intitulado Do que é feita a estabilidade mundial. Então, a gente basicamente pega as grandes variáveis globais, né, em apenas 4 aulas para tentar construir o que influencia ou, eventualmente, descartar o que não influencia na estabilidade mundial. A parte boa é que se você quiser fazer esse curso, mas, pô, eu estou querendo fazer esse curso, mas estou de olho lá no curso sobre Rússia. Eu quero saber fofoca da vida do Yeltsin. Eu quero saber fofoca da vida do Putin. O Putin foi criado por quem? O que ele fazia quando era adolescente? Qual era o lanche que ele levava na lancheira dele para a escola? Tudo isso a gente fala no curso sobre Rússia. Você não precisa escolher. Você pode se tornar aluno do Petit Cursos e é no sistema de streaming. Ou seja, se tornando aluno, né, tornando-se aluno do Petit Curso, você passa a ter acesso a todos os cursos do Petit Curso. Acessa lá www.petitcursos.com.br, tem lá todos os cursos que são oferecidos. Tem muito curso, viu, Daniela? Desde 2020 produzindo material, produzindo conteúdo. Eu tenho certeza que entra lá, vai se interessar por diversos deles. E, mais uma vez, tornando-se aluno do Petit Curso, você não precisa escolher, você passa a ter acesso a todos os cursos do Petit Curso, além das aulas gratuitas, toda terça-feira, 21 horas. Além disso, ainda tem as aulas gratuitas, que estão lá no YouTube do Petit Jornal. Acessa lá, aliás, se inscreve lá no canal, tá, gente? Que ajuda bastante a gente. Acessa lá, porque tem bastante aula interessante por lá. Inclusive, a última foi sobre OTAN. Não é isso, Daniel? É isso, gente. No mais, um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Pronto aí, rapaz. Pronto, Foi, muito chefe. bem. Foi, tudo correu bem aqui. Minha internet continua ruim, cara, ou melhorou aí? Continua mais ou menos igual, cara. Acho que tá. A voz tá perfeita. A voz tá perfeita. O que não tá muito Estranho, né, é a cara? imagem. É. Esquisito. Mas Enfim. eu acho que deve ser coisa de upload. Upload é upload. Enfim. A internet é a mesma dos últimos dias todos. Enfim, não dá pra saber o que é, não. Não, e ela oscila mesmo. E é isso, Daniel. O pessoal tava duvidando da minha informação aqui. Pô, eu tô falando aqui da União Polaco-Ucraniana, que eu achei uma grande ideia. Eu achei que podia resolver as coisas todas. O pessoal falou assim, não, só pode ser mentira. Não é mentira, gente. É a Polônia. Você já sabe como que a Polônia é. Vocês acham mesmo que é mentira? Não é, gente. Não é, cara. Mas que ideia, hein, Tanguy? Como é que alguém. Rapaz, é aquela coisa. Eu tinha um professor no colégio que alguém falava, professor, eu tive uma ideia. Ele respondia, Gregório Fortunato também. Que é aquela coisa, né? Pô, tem uma ideia. Existe sempre aquela ideia de que tive uma ideia. Necessariamente ela vai ser genial, né? Mas é. Não, a ideia pode ser muito ruim. Imagina, cara, se amanhã sai assim, não, juntou e agora a Ucrânia automaticamente faz parte da OTAN. E aí isso obriga já todos os países da pensou, cara? OTAN a entrarem em guerra contra a Rússia hoje. Tipo, porque agora a Ucrânia faz parte da OTAN. Imagina que loucura, cara. Rapaz, é a guerra mundial, né? A guerra mundial. Qual o lado bom disso? O lado bom é como o Guga Chakra falou outro dia na Globo News. Gente, se a guerra mundial começar, eu morro rapidamente, o Guga fazendo referência a Nova York, e vocês acho que sobrevivem. Olha aí, Tanguy. Parece que... Cara, tu viu aquele mapa que os mísseis da Coreia do Norte não chegam no Brasil? Chega Pois quase é, o mundo Daniel. todo, mas no Brasil não.
É Talvez não é maravilhosa. sommelier, a gente é sommelier do Armagedon, cara. É Olha aqui a aí. gente narra o apocalipse, é o Galvão Bueno do fim do mundo. É aqui. Mas você imagina isso? Porque é capaz do mundo todo acabar e sobe o Brasil, sobe a América do Sul, cara. Já pensou? O mundo Pra todo narrar a porra acaba, toda, pensou, cara? Pra aí narrar tudo. a gente vai mandar em tudo. Só tem a gente vai mandar em tudo. E aí, como só tem a América do Sul, o Brasil é o maior país da América do Sul, o Brasil vai mandar nos outros também. Já pensou, cara? Imagina, Pô, é cara, o Brasil louco, vai ser cara. potência. Imagina que boy lixo que o Brasil vai ser, cara. Imagina que Muito, né, potência cara? tóxica que o Brasil vai ser. Enfim, Muito, eu fico cara. lembrando do Cacete Planeta, sem querer aqui denunciar a idade também, mas o Cacete Planeta falava assim: se o mundo acabar e sobrar somente o Brasil finalmente deixará de ser a 11ª economia do mundo, passará a ser a 10ª. Se não tiver mais ninguém, não tiver mais Ai, ninguém, a gente sobe um degrau aí. Vai ser isso, cara. ai, Enfim, cara, mas é isso aí, cara. Vai saber, de repente o Brasil poderia estar fomentando essa guerra, né, no seu projeto de dominação. Talvez pois esteja, é, não sabemos. pois é. A gente já foi É, muito acusado disso, né, Daniel? A gente já foi já, acusado disso. Quer falar, não é é, possível. Porra, tudo que vocês começam a comentar aí dá merda grande, o Petit Jornal, porra, começa a ter mais audiência. Mas olha aí aí. porra, a gente nunca apareceu na comprovação, né, Daniel? Não, não. Ninguém nunca Ah, comprovou nada. aí a pessoa me pergunta, eu digo, pode ser que sim, pode ser que não, não sei, Ah, não tem, né? Melhor não negar, nem afirmar nada. Vou consultar meu isso. advogado. É isso. Como o Tanguy começou hoje o nosso encontro dizendo, é isso, Tanguy? É isso, é isso. A gente aprende como é que tem que fazer, cara. Ah, É isso, o beleza. Brasil vai ser potência lixo. É isso. Vamos Cara, nessa, né, O Tanguy? Brasil vai poder ser a sede da OTAN, cara. Imagina o Bolsonaro, felizaço, cara. O Brasil entrou na OTAN. Por quê? Porque Sai da só tem o OTAN. Brasil. Já pensou, Sai da cara? OTAN. É. Sai da OTAN. O Brasil tem Sede da projeto OTAN para não. isso. O Brasil tem Não, infraestrutura Daniel, para mas não vai isso. ter mundo mais, cara. Não vai mais ter mundo. Ah, meu Não vai mais ter Deus. mundo, entendeu? Não vai ter Bruxelas. Bruxelas vai sumir, cara. É isso aí. Pô, Bruxelas é uma pena, cara. Bruxelas é legal pra caramba. Eu gosto de Bruxelas. Bruxelas é legal, cara. O Legal. mundo vai acabar, o Daniel fala assim: Bruxelas é legal. Porra, Daniel. Que falta Pô, de sensibilidade, cara. pô, cara. Pena, pô. Gosto de Bruxelas. Bruxelas é simpático. É, vamos nessa, Tanguy. Acho que tá bom, né? Não, tá bom, tá bom. Domingo, né, cara? 10 para as 11 da noite. Tá bom. Tchau, Valeu, gente. gente. Abraço. Tchau, tchau.